Ex-capítulo 7. Morei com a família do Sr. Hugh cerca de 7 anos. Neste período, consegui aprender a ler e a escrever. Para conseguir isso, tive que recorrer a vários estratagemas. Eu não tinha um professor regular. Minha senhora, que tinha começado minha instrução, não apenas a abandonou quando seu marido exigiu, mas também se recusou a me deixar aprender fosse como fosse. Mas é preciso dizer, pelo bem dela, que não adotou essa forma de agir imediatamente. No começo, ela não tinha a depravação necessária para me isolar de todo. Ela ainda precisava treinar um pouco o exercício do poder irresponsável para me tratar como se eu fosse um animal. Minha senhora era, como já disse, uma mulher gentil e de coração terno, e foi pela bondade de seu coração que ela começou, quando fui morar com eles, por me tratar como um ser humano deve tratar o outro. Quando entrou em seu papel de escravista, ela não percebeu que eu tinha para ela a qualidade de um imóvel, e que não só era errado, como perigoso, me tratar como um ser humano. A escravidão foi tão nociva a ela como se foi para mim. Quando lá cheguei, era ela uma mulher piedosa, terna e alegre. Não havia tristeza ou provação que não a sensibilizasse. Ela tinha pão para os famintos, roupas para os desnudos e um consolo para todas as tribulações que alcançasse. A escravidão logo mostrou sua capacidade de roubá-la dessas qualidades divinas. Sob sua influência, o coração terno virou pedra, e o temperamento suave de carneiro se tornou rígido e feroz como o de um tigre. O primeiro passo de sua queda foi ela cessar minha instrução. A partir daquele momento, ela começou a agir de acordo com os preceitos de seu esposo, e finalmente se tornou ainda mais feroz em sua oposição do que o próprio marido. Não satisfeita em agir de acordo com o que ele havia determinado, parecia ansiosa por exceder esses ditames. Nada a fazia mais furiosa do que me ver com um jornal. Parecia pensar que ali estava o perigo. Ela vinha até onde eu estava com a face distorcida pela fúria, e arrancava o jornal de minhas mãos de uma maneira tal que expunha completamente suas reais apreensões. Ela era uma mulher inteligente, e um pouco de experiência logo provou a ela que a escravidão e a educação eram incompatíveis. Desse momento em diante, eu era vigiado de perto. Se estivesse em um aposento separado por um período considerável de tempo, era certo que seria suspeito de ter um livro em mãos, e me chamavam imediatamente para checar o que eu andava fazendo. Mas tudo isso veio tarde demais. O primeiro passo tinha sido dado. A minha senhora, ao me ensinar o alfabeto, tinha me oferecido a mão, e nada podia agora me impedir de tomar o braço. O plano que adotei, em que tive muito sucesso, foi o de fazer amizade com todos os garotos brancos que conhecesse na rua. Aqueles que pudesse, eu converteria em professores. Com seu gentil auxílio, finalmente consegui aprender a ler e escrever. Sempre que era mandado numa incumbência, levava meu livro comigo, e, quando conseguia me livrar rápido do meu dever, tinha tempo para uma aula antes de voltar. Também costumava carregar pão comigo, pois tinha bastante na casa e eu podia pegar quanto quisesse. Nesse sentido, estava muito melhor que várias das crianças brancas pobres da vizinhança, de modo que trocava esse pão com os meninos de rua pelo pão mais valioso do conhecimento. Estou tentado a dar os nomes de um ou dois desses garotos como um testemunho de minha gratidão e afeição, mas seria imprudente, não que fosse me prejudicar, mas poderia embaraçá-los, já que é praticamente uma ofensa imperdoável ensinar os escravos a ler neste país cristão. Basta dizer, desses queridos companheiros, que moravam na rua Philpott, próximos aos piers de Durgin e Bailey. Eu costumava discutir o assunto da escravidão com eles, desejando ser livre como eles quando me tornasse um homem. Vocês serão livres assim que fizerem 21, mas eu serei escravo a vida inteira. Não tenho tanto direito a ser livre quando vocês. Essas palavras costumavam transtorná-los. Eles expressavam por mim a mais viva simpatia, e me consolavam com a esperança de que alguma coisa aconteceria para me libertar. Eu tinha, então, cerca de 12 anos, e o pensamento de ser escravo a vida inteira começava a pesar em meu coração. Foi nessa época que consegui um livro intitulado Orador Columbino, que costumava ler em todas as oportunidades que tivesse. Entre outros assuntos interessantes, encontrei o diálogo entre um escravo e seu senhor. O escravo tinha fugido de seu mestre 3 vezes, e o diálogo representava a conversa entre eles quando o escravo foi recapturado na 3ª vez. Neste diálogo, todo o argumento em favor da escravidão era colocado pelo senhor, e todo ele era refutado pelo escravo. Esse escravo dizia algumas coisas impressionantes ao responder a seu senhor, e que, ao final, tinham o resultado desejado, embora fosse inesperado. O resultado da conversa será que o senhor voluntariamente emancipava o escravo. No mesmo livro, encontrei um dos discursos poderosos de Sheridan em defesa da emancipação do catolicismo. Esses eram os que mais gostava. Li eles com interesse renovado,
vez após outra. Eles davam forma a coisas que se passavam em minha própria mente, e que morriam sem serem ditas. Com aquele diálogo, aprendi o poder da verdade sobre a consciência, mesmo a consciência de um escravagista. Com Sheridan, aprendi a denúncia da escravidão e uma poderosa defesa dos direitos humanos. A leitura desses textos permitiu que eu expressasse meus pensamentos e refutasse os argumentos que defendiam a escravatura, mas, ao mesmo tempo em que eles resolviam um problema, eles trouxeram outro ainda mais aflitivo que o primeiro. Quanto mais eu lia, mais eu desprezava e detestava meus captores. Não conseguia enxergá-los de outra maneira. Eram um bando de ladrões que tinham deixado seus lares e ido para a África, nos roubado de nossos lares e nos reduzido à escravidão em uma terra distante. Para mim, eram odiosos, os mais baixos e perversos dos homens. À medida em que lia e pensava no assunto, vejam só, o descontentamento previsto pelo Sr. Hugo tinha seguido no rastro de minha alfabetização, para atormentar-me e ferroar minha alma com uma angústia indescritível. Enquanto me contorcia sob ela, eu, às vezes, sentia que ter aprendido a ler constituía uma maldição em vez de uma bênção. Tinha me permitido ver minha condição miserável sem me mostrar o remédio. Abriu meus olhos para o abismo horrendo sem me dar uma escada para escapá-lo. Em meus momentos de agonia, invejava a estupidez de meus irmãos escravos. Com frequência, desejei ser um animal, pois preferia a condição do mais baixo réptil à minha. Daria o que fosse para me livrar dos pensamentos que me torturavam, mas não era possível silenciá-los. Eles vinham de todos os objetos à minha volta, de tudo que via ou escutava, animado ou inanimado. A trombeta prateada da liberdade havia despertado totalmente em minha alma. A liberdade lá estava, para jamais desaparecer, ouvida em cada som, vista em todas as coisas, sempre pronta a atormentar-me com a percepção de minha condição ultrajante. Eu não via nada a não ser isso, não ouvia nada a não ser isso, nem sentia nada que não fosse isso. Ela me olhava de cada estrela, sorria para mim no céu calmo, respirava em todo o vento e se movia em toda a tempestade. Seguido me peguei amaldiçoando minha própria existência, e desejando estar morto, e, se não fosse pela esperança de ser livre, não tenho dúvida de que teria me matado ou feito alguma coisa que me sentenciasse à morte. Enquanto estava neste estado, ficava ansioso para ouvir alguém falar na escravidão. Era um espectador ansioso. De vez em quando, ouvia falar sobre os abolicionistas, e levou algum tempo até que descobrisse o que a palavra significava. Sempre era usada de uma maneira que me parecia interessante. Se um escravo fugisse e conseguisse escapar, ou se um escravo matasse seu senhor e tocasse fogo em um celeiro, ou se fizesse algo muito errado no entender de um escravagista, isso era tratado como o fruto da abolição. Ouvindo a palavra dessa maneira com frequência, tentei aprender o que o significava. O dicionário não me ajudou em nada, pois descobri que era o ato de abolir, e, então, não sabia o que abolir significava. E, assim, fiquei atônito, pois não ousava perguntar a ninguém o sentido, já que parecia ser algo que não desejavam que eu soubesse. Após uma espera paciente, descobri um jornal que tinha uma notícia sobre o número de petições no norte que requeriam a abolição da escravatura no Distrito de Colômbia e do tráfico de escravos entre os estados. Desta vez, eu entendi o que abolição e abolicionistas significavam, e, a partir de então, sempre busquei me aproximar quando as ouvia, na expectativa de ouvir algo importante para mim e meus irmãos escravos. A ideia cresceu em mim aos poucos. Um dia, eu fui ao cais do Sr. Waters e ajudei 2 irlandeses a descarregar uma barcaça de pedras sem que me pedissem. Quando terminamos, um deles me perguntou se era um escravo. Disse que sim. Ele perguntou: "Você vai ser um escravo a vida inteira?" Eu disse que sim. O bom irlandês pareceu muito compungido pela minha declaração, e disse ao outro que era uma pena que um rapaz tão decente quanto eu fosse um escravo a vida inteira. Ele disse que era uma vergonha me ter cativo, e ambos me aconselharam a fugir para o norte. Lá eu encontraria amigos e seria livre. Eu fingi não estar interessado no que tinham a dizer, como se não os entendesse, pois tinha medo que fossem traiçoeiros. Sabia de casos em que homens brancos encorajaram escravos a fugir para ganhar a recompensa por capturá-los e entregá-los novamente a seus senhores, e tive medo que aqueles homens que pareciam tão bons pudessem me usar dessa maneira. Mas, de qualquer forma, guardei o seu conselho, e, a partir daquele dia, resolvi fugir. Esperei ansioso por uma oportunidade de escapar. Eu era novo demais para pensar em fazer isso imediatamente, e, além do mais, queria aprender a escrever, porque um dia poderia escrever minhas memórias. Me consolei com a esperança de encontrar uma chance boa no futuro. Enquanto isso,
Eu iria aprender a escrever. A ideia de como poderia fazer isso surgiu quando estava no estaleiro de Burnley, observando os carpinteiros depois de talhar e aplainar uma peça para uso em uma barca, escrever na madeira em que parte da nave ela iria. Quando uma peça ia para bombordo, era marcada com um B. Quando ia para estibordo, era marcada com um E. Se a peça era feita para a dianteira de bombordo, era marcada DB. E quando era da dianteira de estibordo, DE. A traseira de bombordo seria nomeada TB e a de estibordo, TE. Logo aprendi o nome dessas letras, e o que queriam dizer nas placas de madeira do estaleiro. Imediatamente, copiei o que havia aprendido, passando a conhecer as 4 letras. Depois, sempre que encontrava algum garoto que sabia escrever, eu dizia a ele que sabia escrever tão bem quanto ele. A resposta seria invariavelmente: eu não acredito. Quero ver você tentar. Traço eu. Então, faria as 4 letras que tinha a sorte de ter aprendido e dizia a ele que batesse aquilo se pudesse. Dessa maneira, recebi várias lições de escrita que de outro modo jamais teria tido. Durante essa época, meu livro de caligrafia eram a cerca, o pavimento e o muro, e minha caneta e tinta uma pedra de giz. E, com eles, aprendi a escrever. Comecei, então, a copiar os itálicos da cartilha de Webster até que pudesse fazê-los de cabeça. Meu pequeno senhor Thomas já ia para a escola nessa época, e tinha aprendido a ler e escrever, e preenchido vários cadernos de caligrafia. Eles tinham sido levados para casa, mostrados a alguns vizinhos e depois guardados. Minha senhora costumava ir para as reuniões sociais no salão da rua Wilk todas as segundas-feiras, e me deixar tomando conta da casa. Quando isso acontecia, costumava passar o tempo escrevendo nos espaços em branco dos cadernos do Sr. Thomas, copiando o que ele havia escrito. Continuei a fazer isso até conseguir escrever com uma caligrafia similar à do Sr. Thomas. Assim, após me esforçar longa e tediosamente, finalmente consegui aprender a escrever.